Oi, eu sou Luísa, seja bem-vinda ao meu canal, começando mais Arrume-se comigo pro balé. Eu ia falar vlog, mas aqui já é, né, assim, 4 da tarde, então tá um pouco tarde pra dizer que eu tô começando o vlog do dia. É o meu vlog da tarde / noite do dia mesmo. Enfim, tô me arrumando pra ir pro balé, hoje é segunda-feira, tem minha aula particular, depois tem a aula de balé adulto iniciante, que é com a minha mãe. E é isso, galera, bora fazer o coque aqui. Eu não tô com todo o tempo do mundo e eu ainda queria comer alguma coisa antes de ir, então vou fazer o coque de preguiçoso mesmo. O cabelo até que já tá escovadinho, mas a gente é sempre bom, né, passar a escova antes, porque depois, quando é pente fino, aí fica mais tenso. Não ficou bem no meio, mas tá tão retinho que eu tô com pena de, tipo, não usar assim. Então eu vou usar ele assim, tipo assim, quase lá no meio, mas retinho. Essa minha gelatina, óbvio. Gente, tô muito feliz que essa semana estreia o clipe, finalmente. O dia que esse vlog for ao ar, ele já estreou. Quem lembra aí que eu postei os bastidores da gravação já faz uns meses. A gente gravou, acho que foi em março. Gente, faz muito tempo, 2 meses. E eu demorei bastante tempo pra editar, mas o resultado ficou tão incrível. Se vocês ainda não conferiram, vão conferir. Eu vou deixar aqui nos cards do canal, do vídeo. E vou deixar nos comentários o link também pra vocês, tá? Depois que vocês assistirem esse vlog, vão lá assistir. Eu fiz um clipe da música Flowers, da Miley Cyrus, sabe? Só que com um balé de repertório. Enfim, tem toda uma história. Eu super recomendo que vocês vão lá assistir. E quem assistiu o clipe e não viu os bastidores ainda, vão lá olhar, que foram 2 dias de gravação super intensos e foi muito divertido. E óbvio que eu registrei esses momentos de bastidores pra vocês também, porque aqui a gente faz tudo, entendeu? Tem o clipe, tem os bastidores, tem as partes engraçadas, então não deixem de conferir. Mas hoje no meu Instagram, né, que esse vlog vai ao ar uns dias depois, mas hoje no meu Instagram eu postei o Reels de divulgação do clipe, pré-divulgação no caso, que eu fiz um de cada personagem que aparece no clipe, que são vários personagens de balé de repertório, né, e de hoje foi da Odile. E nesse clipezinho, assim, eu meio que apresento falando um pouco da história, né, e eu falo que, tipo, será que a Odile realmente foi a vilã da história? Porque ela se submeteu a ir lá seduzir o cara, mas no fim nem era pra ela ser a rainha, era pro pai dela. E enfim, não que eu acho que o que ela tenha feito foi certo, mas pra mim ela não é a verdadeira vilã da história, como muitos pensam, né? Só ela e o Hotbar. Eu não acho que os dois são mocinhos também e vítimas, mas pra mim o verdadeiro vilão da história é o príncipe Siegfried. E, enfim, queria compartilhar com vocês um pouquinho do que eu falei lá no meu Insta, inclusive me sigam lá. Mas a gente sempre procura um vilão, né? Muito preto no branco, assim, tipo, essa pessoa é má, essa pessoa é boa. Sendo que todo mundo tem os seus defeitos, todo mundo tem o seu lado bom, o seu lado ruim, essas coisas assim, né, que a gente já sabe na vida real. Mas na história, o que me indigna mais é que, pra mim, o personagem da Odile apresenta como se fosse uma terceirização da culpa do Siegfried, né, que ele sai como mocinho, ele sai como, ele foi enganado, ele estava enfeitiçado, ele foi seduzido por uma outra mulher e foi levado à tentação de trair a sua prometida lá, que era a Odete, o cisne branco. Pra ser bem sincera, pra mim é só uma representação. Pra mim ele não tava enfeitiçado coisa nenhuma. Pra mim isso é só uma desculpa pra ele sair de mocinho mesmo, sabe? E eu vejo que isso acontece muito na própria vida real, de que a gente sempre busca uma pessoa pra terceirizar a culpa do homem e ele sair de bonzinho. E muitas vezes essa pessoa é a mulher, no caso, a Odile. Enfim, ela fica de vilã da história, sendo que quem traiu, quem quebrou a promessa foi o Siegfried. A Odile não tinha nenhuma promessa, entendeu? A Odile não tinha feito nenhum juramento pra Odete. Ela não tinha nenhum compromisso com ela. Quem tinha era o Ai, gente, eu não consigo falar esse nome, não sei o que tá acontecendo. Hoje, quando eu tava gravando os stories também, eu não tava conseguindo falar o nome dele. Vou chamar só de príncipe, tá? Mas quem tinha o compromisso real era ele, era o príncipe, não a Odile. A Odile se submeteu ali a seduzir ele e tal, pra roubar a coroa, pra quebrar o feitiço? Sim. Ela tava certa? Não, ela não tava certa. Mas é
culpa dela que ele tomou uma decisão errada? Não, não é. Então, e muitos balés de repertório são assim. A gente nunca coloca a culpa no homem, né? A gente sempre tenta buscar um jeito de justificar os atos dele, os atos errados dele, do protagonista, do mocinho, né, do herói. E geralmente a verdadeira culpada era uma mulher, ou porque ela era do mal e ela seduziu ele, ou porque ela era desinteressante e não era tão bonita, ou porque ela era pobre e ele era da realeza e ele não merecia casar com ela. Entende? Então a gente sempre busca um jeito de tirar a culpa do homem da história. Tipo, ver La Bayadère, por exemplo, que ele e a Nikia eram apaixonados, Solor e Nikia eram apaixonados. Ele jura amor sobre o fogo eterno, eles juram o seu amor sobre o fogo eterno. E depois de um tempo, por ele ter feito várias coisas lá, e depois usando a história, ele ganha como prêmio a mão da filha do rei em casamento. E ele meio que ele não tem escolha aceitar ou não. E daí ele quebra o juramento com a Nikia. Ela morre, ela é, né, enfim, mandada lá a ser morta pelo rei também, porque ela fica tentando recuperar o seu amor por ele, fica tentando fazer ele cair na real, tipo, meu, tu prometeu pra mim, agora tu tá indo e casar com outra. E ele simplesmente não casa com ela porque ela não é da realeza, ela é apenas uma escrava, né, que é isso que elas são lá em La Bayadère, uma escrava do tempo. E ele tem a oportunidade de casar com a bela princesa, filha do rei, que é rica, bonita, e ele também vai se tornar rei no futuro, entende? Então assim, a culpa é porque ele não tinha como dizer não. Claro que tinha. E daí a gente vê isso se repetir em Gisele, a gente vê isso se repetir em Talismã. Talismã pra mim é um dos mais absurdos. Confiram meu vídeo contando a história do balé Talismã aqui. Eu tô vindo aqui escolher meu enfeite de coque de hoje. Mas pra mim o Talismã é um dos mais absurdos que tem. E muita gente não conhece a história do balé Talismã. Acho que eu vou botar um lacinho porque é o mais fácil. Ai, mas é que meu coque não ficou tão alto, daí eu tô agoniada. Eu vou ter que botar um enfeite mesmo. Aí tem gente que diz assim, mas é que eu gosto de balé com fim trágico, eu gosto de balé com drama. Gente, eu também gosto. Mas assim, que o fim trágico é sempre pra mulher? Por que é sempre a mulher que morre, a protagonista que morre? É sempre ela que se ferra, ela que enlouquece, ela que não sei o quê, e o homem fica lá de boa. Porque afinal ele não tem culpa de nada, né? Então é apenas uma reflexão. Eu acho que os balés de repertório não tem culpa. Inclusive, todo o meu respeito aos balés de repertório. Eu gosto de balés de repertório. Eu só acho que a gente não pode deixar essas coisas passarem batidas. A gente tem que falar sobre elas, porque por mais que os balés de repertório sejam, né, histórias muito antigas que a gente refaz, repete e remonta, elas falam muito sobre a nossa realidade, tanto a realidade daquela época como a realidade de agora, que é assim, a gente sempre terceiriza a culpa do homem, sempre é mais fácil botar a culpa na mulher e deixar o homem sair de bonzinho e de pobre coitado e de vítima, porque afinal ele não sabia, afinal ele estava enfeitiçado, ele foi seduzido, ele foi sei lá o que ele quiser. Então fica aí a reflexão pra vocês. Eu acabei de fazer meu coque, agora eu vou me vestir e vou pro balé. Esse não era pra ser um vídeo de coque terapia, eu vou mostrar pra vocês o balé, tá? Mas é que esse assunto foi agora que eu gravei aqueles stories, eu tava com isso muito na minha cabeça, e aqui no YouTube eu posso falar mais, né? Então tem mais tempo de falar pra vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre esse assunto. Vocês já tinham parado pra pensar nisso? Porque, pra ser bem sincera, eu nunca tinha parado pra pensar nisso do jeito que eu pensei dessa vez. Eu tive essa ideia do clipe, mas era sempre uma frustração de tipo assim, por que a mulher sempre é feita de trouxa, sabe? Não era essa questão de mais profunda de por que a gente sempre terceiriza a culpa pro homem sair de bonzinho. Eu fui pensar nisso hoje mesmo, quando eu fiz o clipe da Odile lá no meu TikTok. Eu postei aqui também no YouTube o clipe da Odile, mas eu não postei os stories porque aqui o tempo é menor. Mas eu fiz o clipe da Odile sem pensar nisso, eu só fiz, meio que fiz ali do jeito que foi, e daí depois eu vi um comentário de uma menina que falou que achava que ela era a vilã sim, e daí eu fiquei, mas será mesmo, né? E daí que eu comecei a pensar, e eu fui pensar quando eu fui gravar os stories, fui falando das stories que, sabe, foi dando aquela epifania, assim, eu gente, explodiu meu cérebro. E, enfim, fiquem aí com essa reflexão. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre esse assunto e se vocês veem dessa forma também, porque eu acho que representa muito da nossa vida real. Muito, 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 muito. Eu cheguei a falar sobre isso lá nos stories. Eu acho que é muita reflexão do que a gente passa na vida real. Tá, mas agora chega de falar que senão eu vou me atrasar pro balé e eu não quero que isso aconteça, então eu vou ali me arrumar.
ainda duas pra... Vai, mãe, desfila. Dá uma voltinha, mostra o coque. Nem fui eu que fiz, gente. Eu fiz o meu rabinho. Elas crescem tão rápido. Eu enfeito sozinha. Ela fez tudo sozinha, ela nem precisou de mim. Eu até vou chorar agora. Ela tá 2 meses no balé e ela já não precisa mais de mim. Dá uma voltinha. De novo, mãe? É, que eu não mostrei direito. Mostra de... Não, volta aqui, volta aqui. Dá uma voltinha pra eu quero ver o coque. Não, mãe, mas fica parada de costas. Ah, o coque? Quero ver aqui, ó. Eu me abaixo, então? Abaixa um pouquinho aí. Ai, que linda! Gostou? Gostei. Eu fiz sozinha. Nem precisa mais de mim. Cresci, mana. Fechou. Atrás. 1, parabéns. 2, desceu. 3, pode entrar. 4, não deixando na queda. 1, 2 e 3 para a sacote. Galera, já jantei meu pão com ovo, já tomei banho, tô com o tendão um pouco ruim, tá? Eu botei um gelinho ali no meio. Tava falando até a coisa que me cortar, a bateria acabar, mas depois da minha aula particular, eu ainda tenho um intervalinho ali que eu ajudo minha mãe a se arrumar. Hoje ela se arrumou sozinha, tá independente, completamente independente, não precisou mais de mim, quase chorei de emoção. Tô brincando, gente. Mas achei a coisa mais bonitinha, ela fez o próprio cabelo. E... ai, eles crescem tão rápido. Parece que eu que era a mãe dela, né? Mas depois que eu fiz a barra, comecei a sentir já no tandi, que eu tava com uma... sabe quando o tendão assim parece que tá dando uma prensada? E eu já tive isso antes, né? Dá uma inflamadinha. Aí depois da barra eu achei melhor eu parar pra não forçar mais. E enfim, foi isso. Aí agora eu vou rever os meus exercícios de fisioterapia, que na verdade eu tava fazendo o pré-ponta da Fisio Andresa Lima e eu fiz o primeiro mês. Na verdade eu fiz ele bem atribulado, porque eu tive várias questões no meio desse caminho. O meu canal foi hackeado e todas aquelas coisas que vocês já sabem. Aí agora eu demorei um tempo a mais pra concluir o primeiro mês oficial do pré-ponta dela. Agora, essa semana eu vou entrar no mês 2, que muda os exercícios daí. E daí eu vou começar amanhã. Então acho que isso já vai me ajudar aí, que eu fiquei uma semana parada, não era pra ter acontecido isso. Uma semana passada eu não fiz os exercícios, entendeu? Eu vou dormir agora, quero dormir logo, porque amanhã é um novo dia e amanhã tem academia da manhã. Se vocês gostaram de acompanhar o dia de hoje, dia sim, foi meio capenga, né? Peguei ali vocês 4 da tarde, mas assim, teve bastante coisa. Deixa muito like, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito. E me segue no meu Insta que é @luforte. E no TikTok também, tá? Um beijo pra vocês, tchau!